Oi galera, mais um vídeo aqui do especial de 50 anos da Sessão da Tarde, começando no PTK e Pipoca. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de Velocidade Máxima, filme de 1994, que completou aí 30 anos do seu lançamento no último dia 10 de junho. Ele vai aparecer aqui porque é um clássico óbvio da Sessão da Tarde, que foi dirigido aí pelo Jan de Bont, que também dirigiu a sequência Velocidade Máxima 2, também foi diretor aí de Twister lá em 1996 e também dirigiu aí Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida de 2003, que foi estrelado pela Angelina Jolie. Vou trazer então tudo o que eu acho sobre este filme, que é estrelado pelo Keanu Reeves, a Sandra Bullock, o Jeff Daniels e o Dennis Hopper. E vou fazer isso depois que eu rodar a vinheta. Bom, Velocidade Máxima é um clássico inegável da Sessão da Tarde e foi exibido por lá 7 vezes. A primeira no dia 8 de novembro de 1999 e a última até o momento no dia 2 de agosto de 2011. E o que eu gosto mais aqui é, obviamente, o fio condutor da narrativa, que é o ônibus, e toda a articulação que é feita aqui, que eu acho bem pensada, bem desenvolvida, e que apesar de, obviamente, ter aqueles clichês e algumas manobras ali típicas do cinema de ação, eu acho que são muito funcionais aqui e realmente criam tanto até uma credibilidade que é ali o possível, né? O que é possível de ter de credibilidade em filmes deste tipo, mas também uma tensão, uma forma realmente de conduzir a gente como espectador na forma que conduz bem a narrativa aqui pelo Jan de Bont. Eu acho legal esse começo ali do personagem do Keanu Reeves, com toda a força policial ali, com toda a questão do elevador, toda a dinâmica que acontece ali, lembra um pouco até algumas situações que a gente vê num filme, que obviamente eles acabam bebendo um pouco na fonte que é Duro de Matar, né? Só que aí eles começam meio que floreando com isso, mas a gente tem, diferentemente do filme lá estrelado pelo Bruce Willis, uma dinâmica num, né, local que fica em movimento ali, que é o ônibus, e aí acaba sendo realmente legal toda a questão do terrorista, a questão de ficar a investigação ali. Eu acho que eles conduzem um roteiro de uma forma muito bem pensada e muito bem articulada. Ele tem um tempo de tela ali, vamos, de quase 2 horas, e ele tem esses dois pontos, né? A gente tem um primeiro ponto que é toda a questão no prédio, a gente tem a maior parte do tempo, obviamente, no ônibus, para justificar o título aí. E a gente tem uma finalização ali dentro de um metrô, né? Dentro de um trem ali, num metrô, que também é a questão ali de uma finalização, toda uma dinâmica que acontece posterior a toda a questão do ônibus. E aí é legal porque essa introdução dentro do prédio é levar a gente a ter, né, o tiro na perna do personagem do Jeff Daniels para poder colocar ele para investigar toda a questão que acontece ali, para trazer algumas informações e algumas questões em relação ao terrorista para agregar em toda a investigação, em toda a dinâmica ali, a troca que vai acontecendo em relação ao ônibus. Então eu acho que é muito pontual porque fica natural a forma que esse roteiro é construído para passar, como eu disse, essa credibilidade, a credibilidade que é suficiente e possível dentro de um cinema de ação feito nos moldes que este é feito aqui. A dinâmica Keanu Reeves e Sandra Bullock também funciona muito. Eles estouraram ali para fama, cresceram, se colocaram como grandes astros do cinema para vertentes das mais variadas. E eu acho que eles também tão jovens, tão em começo de carreira ainda, eles conseguem trazer um dinamismo, um frescor, uma forma de se conectar e abraçar toda a ideia que é também levado um pouco para galhofa, mas que funciona muito dentro da ideia aqui, que é muito perfeita e é arrematada pelo Jan de Bont de forma pontual. Funciona muito. Eu acho que ali também essa dinâmica do Dennis Hopper ali, como esse terrorista frio, calculista, que está ali pelo dinheiro, pela anarquia, também é muito funcional. Eu gosto bastante, porque realmente coloca essa vibe tensa, você fica com raiva, você tem ódio dele, você quer que ele se ferre, mas ele é muito bem articulado, como o próprio personagem do Reeves comenta em determinado momento, ele sempre está um passo à frente e fica esse jogo de gato e rato. Só que as dinâmicas são bem articuladas ali, e eu gosto disso nesses filmes, que você vai descobrindo coisas, e aí a polícia, né, o mocinho ali no caso,
fica um passo à frente, o terrorista está 2 passos à frente, quando ele descobre alguma coisa, aquela outra coisa já não adianta mais ele ter descoberto porque o terrorista já fez uma outra coisa, e toda essa dinâmica de o ônibus não pode desacelerar, ele tem que ficar correndo, e aí não tem um pedaço da ponte, e aí tem um engarrafamento, e aí tá na contramão, e aí vamos para o aeroporto rodar em círculos. Tudo isso é muito legal para dar essa tensão que toda ação precisa. O filme de ação ele necessita de ter tensão o tempo todo para fazer com que a gente, como público, fique compenetrado, interessado e dentro dessa história, dentro da catarse, dentro da dinâmica, dentro de todas as questões que são apresentadas ali, em questão de entretenimento, que é o que a gente espera de um filme desse tipo. Um filme que é pautado nesses moldes. E aí você tem atores que são legais ali, que conseguem realmente segurar seus personagens e conseguem trazer uma dinâmica que faz a gente torcer por eles. Toda essa questão, por exemplo, do motorista do ônibus ali, o Sam, também ser baleado, porque tem um cara que fica assustado dentro do ônibus por causa da chegada de um policial e acaba ali uma confusão com um tiro. E aí o que leva a personagem da Sandra Bullock ter aí os holofotes, porque ela acaba tendo que dirigir o ônibus, essa troca, essa retirada do Sam de dentro do ônibus, aí também depois o Jack do Keanu Reeves precisa sair do ônibus, e toda essa questão dos repórteres, da imprensa, também dialoga muito com essa questão de o papel que a imprensa às vezes tem em situações como esta, que às vezes podem muito ajudar em situações ali, mas também podem, como acontece aqui, de certa forma, atrapalhar, porque as filmagens também colocam o terrorista mais próximo de tudo, né? Apesar dele a gente descobrir mais lá na frente que ele tem uma câmera no ônibus, ele também consegue perceber muitas coisas pelo que ele vai assistindo na televisão, através do que a imprensa vai fazendo ali com helicópteros e tudo mais. Então também quando se leva toda a situação para dentro do aeroporto, onde helicópteros não podem sobrevoar, onde eles podem ficar rodando em círculos ali, até pensarem numa solução e tudo mais, é uma dinâmica que acaba ficando também muito interessante, porque me mostra aqui que o roteiro foi muito bem pensado, e isso é muito interessante. A maioria dos filmes de ação, eles acabam tendo furos por causa dessas coisas, né? Porque obviamente a gente tem essa ideia de que nem tudo que a gente vai ver ali funcionaria na realidade, por questões de física, etc. E aí eu faço um aceno claro aqui para Velozes e Furiosos, por exemplo, e filmes do tipo. Mas aqui eu vejo que eles realmente tiveram um carinho de sentar e pensar. E, nossa, vamos fazer uma coisa muito louca. A gente tem um ônibus com uma bomba, ele não pode se acelerar, senão a bomba explode. Mas também tem o problema de ficar com o ônibus em alta velocidade num trânsito de Los Angeles, que pode muitas coisas acontecerem e atrapalhar. Então eles têm essas dinâmicas, mas eles vão pensando em todas as questões. Tá, mas se isso aqui... Bom, mas se a gente fizer dessa forma, vai ter um furo. Então eles pensam a forma de contornar aquele furo. E vão pensando isso numa dinâmica que acaba fazendo com que os personagens se tornem inteligentes e fazem com que esse roteiro funcione dentro de uma inteligência até um pouco acima da média do que você esperaria de um filme de ação. Óbvio que tem algumas coisas ali que você pode até acabar questionando. Por que não atirou em determinado momento? Por que não pensou nisso? Por que não conferiu tal coisa? Por que não acionou a bomba? Por que colocou a bomba dessa forma? Mas eu acho que, em suma maioria, principalmente se comparando a outras produções que são pautadas nesta ideia, ele funciona acima da média, sim. A edição do filme também funciona muito para trazer esse dinamismo, essa tensão, esse corre, essa ação que é muito funcional. Eu acho que o Jan de Bont, ele realmente tem um grande objetivo, ele consegue fazer uma direção aqui certeira. Gosto muito dos 2 personagens principais, interpretados pelo Keanu Reeves e a Sandra Bullock, eu acho que eles conseguem segurar muito. Gosto do vilão do Dennis Hopper também, acho que ele consegue passar toda a vibe necessária, e eu sempre que posso assisto esse daqui, porque mesmo eu sabendo as resoluções, sabendo conforme a história vai se desenrolando, eu acho que mesmo após 30 anos, ele consegue realmente fazer sempre a gente ficar tenso, sempre a gente ficar ali apreensivo, sempre a gente se envolver no corre todo que vai sendo apresentado. Acabou de fazer 30 anos do seu lançamento original, clássico da Sessão da Tarde, não podia faltar nesse especial de 50 anos de jeito nenhum. Esse é o vídeo então, e eu espero realmente que vocês tenham curtido. Se esse foi o caso, eu peço que você não esqueça de deixar aqui o seu like. Se você não for inscrito, eu peço também que você se inscreva. E clica também aí no sininho. Assim você nunca vai perder os vídeos quando eles saírem por aqui, vai ficar ligado em tudo e garanto que você não vai se arrepender. Já assistiu Velocidade Máxima? Comenta aí o que você acha do filme e a qualquer hora a gente se vê de novo. Tchau, tchau.